Olá pessoal, eu vou mostrar um recurso para vocês no Cinema 4D chamado Spline. É um efeito de Motion Graphics onde a gente pode colocar objetos através de uma spline. Olha só, para demonstrar isso eu vou criar aqui um objeto, uma esfera, 10 centímetros de rádios, 8 segmentos, porque esse objeto vai ser replicado inúmeras vezes na viewport. Vou criar uma textura para ele. Create New Material. Com um objeto amarelinho, com um bump pequeno para representar um maracujá. Vou colocar essa textura na nossa esfera. E vou chamar o efeito de Cloner. Colocando a esfera dentro do Cloner, eu vou criar uma cápsula para distribuir esses objetos dentro dele. Então, cápsula. Orientação para o eixo Z e um tamanho suficiente para agrupar todos os meus clones. No objeto Cloner, eu vou configurar meus clones para serem distribuídos no volume dessa cápsula. Olha só. Cloner, Mode Object, objeto cápsula com distribuição no volume, uma quantidade suficiente que por enquanto vou deixar em 100. Observe que a cápsula ainda está sendo visível na nossa viewport. Ela também vai ser visível no render. Eu vou ocultar a cápsula tanto do render quanto do editor. Está lá, nossos clones distribuídos no volume da cápsula. Agora chegou a vez do nosso texto. Colocando o texto, afastando ele um pouquinho e trocando aqui o nosso escrito, selecionando o texto, posicionando, colocar um texto bem sugestivo, já. Eu posso agora no Cinema 4D, no campo aqui de fonte, fazer o preview das minhas fontes. Então, com o texto com o corpo mediano, eu vou escolher uma fonte onde os meus clones vão se acomodar. Uma vez ajustada a fonte e a posição, eu vou selecionar o Cloner, porque o Cloner ele aceita effectors, e vou chamar o effector de Spline. No menu Mograph, em Effector, está lá o Spline. Ok. Com o Spline selecionado, basta que eu indique aqui em Effector para qual spline os meus objetos dos clones vão ficar. Aí eu pego o texto, arrasto aqui para spline. Observem que nossos clones ficaram só na primeira letra e eu preciso que os clones se espalhem por todo a minha palavra. Para isso eu vou em Segment Mode lá em Spline e troco de Use Index para Full Spacing. Com isso, todos os meus clones vão se espalhar pela letra. Agora basta fazer uma animação dos clones saindo da cápsula e indo para o texto.
Para fazer isso, basta que eu controle a força do efeito do spline. Selecionando o spline, na guia de Effector, eu regulo a força do Strength. Na momento inicial, marco o keyframe com Strength 0. Depois de alguns frames, deixo a força em 100% e a animação está feita. Para ficar mais interessante o efeito, nós ainda poderíamos aumentar a quantidade de clones para ter uma distribuição mais interessante dos meus clones na palavra. Lá em Cloner, observem que eu já estou com a contagem dos meus objetos em 100. Vou aumentar para 500. E está lá todos os meus objetos indo para o texto. E assim, vimos o efeito de spline. Até a próxima!